No vídeo de hoje, temas difíceis. A condenação de Daniel Alves e o ataque ao ônibus do Fortaleza ontem. Tem dias que a gente se diverte aqui no canal, tem dias que isso, infelizmente, não é possível porque o noticiário se impõe. Então, vamos lá. Pedindo o seu like, pedindo para você ativar o sininho das notificações, assim que você se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos por aqui. Primeiro recado do dia, hoje tem um barulho tem torcida organizada protestando aqui, time sem vergonha, então vai vazar um monte de coisa aí. É a obra que tá rolando no apartamento de baixo. Parece que é aqui dentro, mas é no apartamento de baixo. Então, se vazar aí alguma coisa, peço desculpas, estamos tentando minimizar esse impacto aqui com toda a tecnologia disponível, né, na nossa edição, no nosso software do microfone, acho que vai dar bom. Segundo recado, hoje Roma e Feyenoord, hoje tem uma rodada cheia de Europa League, né, mata-mata de Europa League. Já dei o meu palpite aí de empate nesse jogo, você pode entrar no Aposta Ganha, tem todo o cardápio de jogos hoje da Europa League para você palpitar. Eu deixo o link no primeiro comentário do vídeo, clica lá, você que tem mais de 18 anos e aposte com responsabilidade. Terceiro recado é o seguinte, é possível você de casa, vendendo esse produto aqui, essa maquininha de cartão que faz um baita sucesso que o pessoal fala lá no BBB, é possível em um mês você fazer com comissões de venda dessa maquininha R$3.000. E eu vou te dizer como. Aliás, você vai saber como. O passo a passo disso num e-book que a Paola Colara, minha esposa, preparou para você. Ela detalha todas as estratégias de venda que ela usou e que deram um extremo sucesso e retorno a ela. Você pode ganhar comissões que podem superar até R$300 por venda. Então é o seguinte, por R$ 49,90, quanto é que está o preço do e-book? Rolou promoção especial, R$ 39,90. Por R$ 39,90 você tem acesso ao e-book, o link está na descrição do vídeo, todas as estratégias de venda e ainda um segundo e-book que vai de presente para você sobre remarketing. Depois que você aborda o cliente não fechou a venda de primeira, entra o remarketing, a estratégia para você convencê-lo a comprar. Então são dois no preço de um, R$ 39,90, tudo mastigadinho para você, link na descrição desse vídeo, beleza? Vamos começar com os assuntos do dia então. Eu vou falar do tema Daniel Alves primeiro, no final eu falo da questão envolvendo lá o Fortaleza. Vai ser difícil. Primeira coisa, ao longo dos últimos tempos aí, desses últimos meses, o Daniel Alves foi preso em janeiro de 23. Ele está detido, ele foi convidado a prestar esclarecimentos em Barcelona, os caras já agarraram o Daniel Alves. E ele está cumprindo a prisão desde então, respondendo, né, detido a esse processo. Um processo do qual ele mudou de versão 5 vezes. 5 vezes. Primeiro ele disse que não conhecia a denunciante, aí depois ele falou, não, é porque a porta dos banheiros era uma só, feminino, masculino, a gente acabou entrando ao mesmo tempo, mas eu não fiz nada. Aí depois ele falou, não, rolou, mas foi oral e foi consensual. Aí na quarta mudança de versão, não, rolou penetração sim, mas foi consensual. E aí na última vez ele falou, não, eu estava muito embriagado e tal. Nada disso convenceu as autoridades espanholas, o julgamento se arrastou ao longo desse tempo. Registre-se que, enquanto o Daniel mudou de versão 5 vezes, a moça manteve a sua explicação do que aconteceu, a sua versão dos fatos, de maneira integral, sem contradições, sem voltas atrás, sem mudanças de versão, de narrativa. E o Daniel Alves hoje foi condenado pela Justiça Espanhola a 4 anos e meio de prisão. Primeira coisa, antes de entrar aí nos meandros do julgamento e numa opinião, num conceito moral sobre isso, né? Sobre o que fez o Daniel e sobre a repercussão disso na sociedade. Eu fui instado a falar sobre esse tema muitas vezes aqui no canal, por inscritos aqui que deixavam comentários. E o Daniel, cada novidade que vinha sobre o caso, mudança de versão, enfim. E o Daniel Alves, não vai fazer um vídeo sobre o Daniel Alves? Eu esperei justamente esse momento da sentença da Justiça Espanhola, ou da condenação, ou da absolvição, mesmo que me parecesse um caminho quase que impossível a absolvição por tudo que eu tomava conhecimento, eu esperei esse momento para fazer um vídeo de maneira responsável, né, entendendo que todo o processo legal precisa ser respeitado. Agora a gente pode falar de fato do Daniel Alves como um condenado por estupro. Agora a gente pode falar com todas as letras, com toda a segurança, de que temos uma vítima e não uma suposta vítima. Mas eu sempre reforço isso aqui, um convite, um pedido, na verdade,
para que você que está aí do outro lado compreenda a nossa responsabilidade como comunicador, como formador de opinião. Eu nem quero ter essa pretensão de formar a opinião das pessoas, mas a gente acaba fazendo isso com a exposição que tem, com o alcance que os vídeos têm, né? Então, nessa posição, a gente precisa sempre ter muita consciência de que cada palavra precisa ser dita de acordo com o bom senso, com um nível de razoabilidade, responsabilidade e respeito às leis. Respeito ao devido processo legal. Então, o Daniel foi submetido a um processo legal, com ampla defesa, com direito ao contraditório, com todos os trâmites. E ao final disso, sim, a gente tem algo concreto, algo material, né? Isso não é descredibilizar jamais a palavra de qualquer vítima, mas é uma prudência que eu, pelo menos, gosto de adotar, de aguardar. Eu fui acompanhando o processo, está na cara. O Daniel mudou de versão 5 vezes. A história dele não me convenceu em momento algum. Como não convenceu a justiça espanhola, como não convenceu a juíza. Não me convenceu, não desce. Não desce. Inclusive, essa coisa do estar embriagado, tentar usar isso como atenuante, psicólogos foram consultados no julgamento e disseram o seguinte: olha, o álcool pode até ter atrapalhado as faculdades cognitivas, ter prejudicado, ter alterado as faculdades cognitivas do Daniel Alves, mas ele poderia sim distinguir o bem e o mal, saber minimamente o que estava acontecendo. Psicólogos deram esse laudo, fizeram esse apontamento. Eu não sou psicólogo, mas para mim ficou claro desde o início que era tudo conversa fiada do Daniel Alves. O caso aconteceu, foi grave, não foi consentido e tem vídeo, e tem áudio, e tem exame pericial com sêmen no chão, com sêmen na vítima, e tem hematoma do joelho da vítima. Por mais que não tenha havido alguma laceração vaginal, sangramento, não tenha sido a penetração de forma violenta, desculpa usar termos que, né, a gente nem costuma usar aqui, que são bem pesados, mas o caso é pesado. Mas isso não exime a possibilidade de haver uma violência sexual, mesmo sem que haja um sangramento, algum impacto maior na saúde, né, vaginal da vítima. Então houve, tá claro, ele foi condenado a 4 anos e meio, depois ele vai ter que cumprir mais um tempo de liberdade vigiada, quando sair da prisão, e vai ter que ficar sem se aproximar da vítima, vai ter que pagar uma indenização de 150 mil euros à vítima, enfim. Ele pedia absolvição, a sua defesa, a promotoria pediu 9 anos de pena, a vítima pedia 12, que é a pena máxima nesses casos na Espanha, e a punição ficou em 4 anos e 6 meses. Há uma ideia, não sei se generalizada, mas de muita gente, que é uma pena branda, de 4 anos e 6 meses. É preciso entender todos os meandros da legislação espanhola. Eu sei por alto o que diz a legislação espanhola. Por exemplo, ele tentou usar a questão da bebida alcoólica como atenuante para a pena e não conseguiu. A pena não foi reduzida, segundo o veredicto, por essa argumentação, por essa justificativa do estar alcoolizado. Apenas a multa financeira que vai ser paga à vítima, teve um cálculo que levou isso em consideração. Mas, enfim, eu não sei toda a legislação espanhola sobre o tema. Me parece... A pena mínima é 4 anos, né, para casos de estupro na Espanha. E ele pegou algo muito próximo da pena mínima e muito distante da pena máxima. Mesmo sem conhecer todos os meandros da legislação deles, também me passa a sensação de algo... Eu não sei se brando é o termo, mas algo que ficou abaixo do que eu esperava, em termos de tempo de cumprimento de pena. Mas, enfim, independentemente desse debate, e eu não entro tão a fundo nele justamente por não ser um cidadão espanhol e não conhecer tão bem a legislação do país, de qualquer forma, houve uma condenação que é histórica, de uma figura global, de uma figura pública, de uma figura muito famosa, de um cara que é ídolo em Barcelona, de um cara que viveu grandes momentos da era Messi, de um grande parceiro do Messi, então ele é muito querido pelo torcedor do Barcelona, mas isso não fez escapar da condenação, e aí é que eu queria entrar na questão do debate moral sobre isso. Algumas figuras muito bem-sucedidas e muito poderosas economicamente se acham no direito de fazer o que quiserem, acham que estão acima da lei, acham que podem ultrapassar qualquer limite, acham que não podem receber não. Como assim? Eu sou o Daniel Alves, eu sou o fulano, eu sou muito poderoso, eu tenho muito dinheiro, ninguém pode me dizer um não. E muitas vezes
com esse pensamento totalmente deturpado do que é a vida em sociedade, porque às vezes as pessoas se esquecem dos seus valores, do seu passado, da sua origem. Elas chegam num patamar de vida tão diferente dos demais, elas vivem naquele 1%, 0,5% talvez da população, de tanto privilégio, e elas se esquecem. E elas perdem, assim, às vezes, uma conexão com a realidade. Gente, o mundo real. O mundo real tem limites. Seja você rico, pobre, existem limites na convivência humana que não podem ser ultrapassados. Não importa quem você seja, não importa a posição que você alcançou na sua vida. Você é um ídolo, você é milionário, você tem muitos bens, você anda de jatinho, você usa ternos de 30, 40 mil reais, mas você está sujeito ao cumprimento das leis. A lei vale para você, a lei vale para ela, a lei vale para mim, a lei vale para o jornaleiro, para o dentista, para o médico, para o advogado, para o motorista, para todo mundo, para o lixeiro, para todos. Para todos. Então que o caso do Daniel Alves também sirva de lição, não só na reparação a uma vítima, e acho que esse caso faz com que todas as mulheres do mundo que um dia passaram por isso ou estiveram perto de passar por isso, que elas se sintam justiçadas. Então, acho que cria esse efeito globalmente. E também para homens que estejam na posição do Daniel Alves, que queiram cometer, pensem em cometer, ou até já tenham cometido o erro de achar que podem tudo, que caiam um pouco na real. Não. Eu posso ter o dinheiro que tiver, mas eu não posso ser uma pessoa asquerosa a esse ponto de obrigar alguém a praticar um ato sexual. É uma das coisas, é uma das acusações, é uma das manchas mais indignas que podem acompanhar um homem para o resto da vida, sinceramente. Eu acho que tudo tem reparação, ou praticamente tudo. Eu acho que cumprimento de pena, pós-cumprimento de pena, as pessoas devem, mostrando arrependimento e de fato ressocializadas, tocarem as suas vidas, trabalharem. Tem muita discussão, por exemplo, do caso Bruno. Porque o Bruno sai da cadeia e ele tenta voltar ao futebol. E obviamente que há uma repercussão muito pesada disso. Mas eu acho que a gente tem que debater mais. Porque se o cara sai da cadeia e não consegue uma nova profissão, como que ele vai contribuir com a vida em sociedade? Como ele vai ser um novo cidadão? Porque se você cumpre a pena, sai da cadeia e não consegue mais viver, então eu acho que a gente tem que discutir uma mudança na legislação. Nós vamos aprovar uma prisão perpétua? Eu tô levantando numa boa o debate, tá? O que não dá é pra gente ficar nesse limbo. Nós vamos aprovar a pena de morte, porque a partir do momento que o cara cumpre a pena, sai da cadeia e ele não consegue fazer mais nada na vida, então talvez fosse melhor mantê-lo na cadeia pro resto da vida. A sociedade deveria debater sobre isso. Ou até mesmo uma pena de morte, dependendo da gravidade do caso. Eu acho que a gente deveria bater. Deveria bater essa tecla. Deveria conversar. Só que a sociedade hoje não conversa. Não tem jeito. Eu acho que para maioria das situações existe solução, existe volta por cima, mas aí a gente vai precisar ver um arrependimento genuíno, de repente um engajamento nas causas sobre isso. Eu falei muito isso na época do debate sobre o Cuca, se o Cuca deveria estar no mercado, se não deveria, se era culpado, se era inocente. O Cuca nunca, nesse período, nunca pegou o microfone e disse o seguinte: olha, aconteceu isso aí no meu passado, né? Eu sou culpado ou eu sou inocente, não importa, mas eu estou envolvido nesse caso, lá de Berna. Eu gostaria de mostrar para o mundo que hoje eu valorizo demais a vida das mulheres, os direitos das mulheres. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, o Cuca ganhou muito dinheiro do futebol. Eu quero me engajar na causa, eu quero apoiar ONGs, eu quero fazer doações, eu quero entrar nesse debate em Brasília, apresentar sugestões para uma legislação mais dura, mais punitiva. Sabe, mostrar uma contribuição, mostrar que realmente foi um erro, as pessoas erram na vida. É um erro muito grave, gravíssimo, gravíssimo. É um erro que talvez nem a justiça, nesse caso, impondo a pena ao Daniel Alves, isso seja suficiente para que a vítima siga a sua vida num curso normal. Isso vai gerar um alívio, isso vai gerar uma sensação de punição, né? Vai gerar um senso de justiça. Mas e as marcas emocionais? E os traumas? Inclusive, teve um médico que, durante o julgamento, disse que ela apresenta o estresse pós-traumático até hoje. Ela tem um incômodo enorme quando ouve alguém falar em português. Você imagina? Olha a marca que fica, independentemente do arrependimento, do pedido de desculpas. Mas, pelo menos,
já que a punição, a prisão, ela é também um recado para toda uma coletividade, as leis existem para isso, né? Alguém é punido como exemplo também para toda uma sociedade, para que aquele comportamento não seja replicado. Então, já que esse é um debate, ainda mais por envolver alguém público, que envolve toda a sociedade, que o condenado, ao sair da cadeia, reflita sobre isso e faça gestos para a sociedade de real arrependimento e de uma tentativa de reparação desse erro que vá além da punição e da multa que ele foi obrigado a pagar. É o que eu espero, é o que eu espero. E lamento muito, muito, muito que um cara que construiu, talentoso, vencedor, vitorioso, tenha dado esse passo na vida. Uma tristeza, sem dúvida uma tristeza, só que a tristeza muito maior é para a vítima. Não resta dúvida. A mancha, a marca, a dor, o trauma é muito maior da vítima, das vítimas que temos no mundo afora, passando por isso e vivendo esse tipo de pesadelo, esse tipo de temor de estar numa rua, de estar numa casa noturna, de beber um pouco mais, de estar vulnerável e alguém se aproveitar dessa vulnerabilidade. É muito triste. Bom, o outro assunto do dia, terrível, desagradável, o ataque sofrido pelo ônibus do Fortaleza, pela delegação do Fortaleza ontem, tentando sair da Ilha do Retiro. E o Fortaleza hoje apresentou uma atualização médica, fez esse post já na madrugada, dizendo que 6 jogadores foram atingidos. O ônibus, para você entender, ontem jogaram Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste. Após o jogo, já no início da madrugada, o ônibus da delegação do Fortaleza foi atacado por bombas, pedras, enfim, na saída, perdão, quando eu disse Ilha do Retiro, me perdoem, Arena Pernambuco. O jogo foi Arena Pernambuco, foi em São Lourenço da Mata, que é um pouquinho afastado da capital. Então, na saída da Arena Pernambuco, o ônibus do Fortaleza foi atacado por pedras, por bombas e pelo menos 6 jogadores ficaram feridos. Segundo a atualização do Fortaleza, o João Ricardo, goleiro, foi ferido com um corte do supercílio. O Gonzalo Escobar, lateral esquerdo, sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um corte no supercílio. O Dudu, lateral direito, os zagueiros Tite e Brites, o Lucas Sacha, volante, esses foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. Inclusive, o Pikachu postou no Instagram a foto de uma das pedras arremessadas contra o ônibus. O tamanho disso, o estrago que isso poderia ter causado, a tragédia que poderia ter resultado desse ataque. Vamos usar os termos corretos para as coisas, né? Eu acho que a gente precisa ter muita precisão nessa hora e muita, não sei se coragem é o termo, mas a certeza daquilo que a gente está vendo, né? O vocábulo correto para isso é terrorismo. Isso é um ataque terrorista. As coisas precisam ser ditas de maneira clara, como elas são, sem temores. Ao mesmo tempo em que a gente tem que ser muito responsável para não se antecipar antes de um julgamento, da conclusão de um devido processo legal, a gente também precisa ser incisivo quando algo muito claro e muito grave ocorre. De acordo com o que eu enxergo da nossa legislação, isso é um ataque terrorista, um ataque com bomba e pedras contra um veículo que transporta seres humanos e um ataque com instrumentos que podem levar a óbito esses seres humanos, nada mais pode ser do que um ataque terrorista, criminoso, baixo, vil e covarde. Como geralmente esse tipo de gente que faz barbaridades como essa em estádios de futebol ou em arredores de estádios de futebol ou com envolvidos em futebol, geralmente essas pessoas são covardes. São covardes, são vermes. Usam da covardia quando o seu oponente, que não deve nem ser considerado como um oponente porque, enfim, né? Quando a vítima está despreparada, está desprotegida, está muitas vezes em minoria, não dispõe dos mesmos recursos para se defender, eles são covardes, eles são bandidos. E aí eu vou entrar um pouco nos meus pontos de vista
sobre a situação da segurança nesse país. Isso tudo acontece, primeiro porque há um reino de impunidade por aqui, total e absoluto e histórico, desde que eu me entendo por gente, um reino de impunidade. Se faz o que quer, se faz o que bem entende. As leis são brandas. Se você conseguir identificar aí os caras que fizeram isso ontem, vai constatar que vários deles têm passagens. Isso aí, meu amigo, eu aposto dinheiro com você agora. Os caras têm um monte de passagens, são fichados, já foram detidos, presos e saíram. A polícia muitas vezes já fez o trabalho de deter, a justiça vai lá e fez o trabalho de soltar. Pode anotar. Pode anotar. Segunda coisa que eu penso sobre isso, sobre especificamente essa realidade dos estádios de futebol. Vagabundo não precisa de desculpa para ser o que é, para atacar os outros, para praticar crimes. Porque vão lembrar do episódio do Raniel na Ilha do Retiro. Em 2022, o Raniel faz um gol pelo Vasco. O Raniel jogou no Santa. Ele vai comemorar na frente da torcida do Sport. Os caras resolvem invadir o campo. Ontem, aí disseram, a culpa é do Raniel. Quem mandou o Raniel provocar? Quem mandou o Raniel ir lá? A culpa é dele. Você pode até discutir o comportamento do Raniel, entendendo que neste país sem valores, sem educação e sem limites e sem leis, não é prudente fazer o que o Raniel fez. Mas ele não pode ser o principal culpado. A raiz não está aí. A raiz do problema não é a comemoração do Raniel. Não invertamos as coisas. A raiz do problema é a falta de educação e o senso de impunidade que reinam aqui há muito tempo. Esse é o problema. Aqui, as pessoas não têm o mínimo de tolerância e de respeito para se calarem quando um adversário está comemorando o gol. Amigo, bota a viola no saco. Quantas vezes em estádio de futebol eu vaiei o cara, xinguei o cara, no final o cara fez o gol, veio comemorar na minha frente. E eu vou fazer o quê, meu amigo? Eu vou ficar quieto. O esporte é isso, o futebol é isso. Me lembro muito disso acontecer na minha vida. Uma vez no Maracanã, era um Botafogo e Vasco. Era um domingo à tarde, reabertura do Maracanã, não lembro exatamente o ano. E foi um jogo em que o Romário tinha ido para Cabo Folia, em Cabo Frio, no sábado, chegado na capital do Rio, 6 da manhã, tirado um cochilo, acordado, ido para o Maracanã. E aí foi para a concentração, saiu com a delegação junto para o Maracanã, meteu 3 gols no Botafogo, amigo. E a galera na arquibancada, a gente, Romário, seu isso, seu aquilo. Ele ia lá, fazia o gol, mandava a gente calar a boca. E aí você vai fazer o quê? Você vai invadir o campo pra bater no cara? Você vai ficar jogando objeto no cara? Amigo, o futebol é isso. No final, o Botafogo até ganhou o jogo de 5-3. Mas o futebol é isso. Mas não, tem uma galera que, como assim? Ele vai comemorar na minha frente? Como assim? Ele vai comemorar no meu estádio? E ó, não é só no Brasil não, tá? Vamos, sejamos justos. Outro dia, lá na Espanha, o Barcelona foi campeão espanhol. Os caras queriam fazer a festa dentro do campo do Espanhol, que é o maior rival deles lá na Catalunha. E a torcida invadiu, botou os caras pra correr, tipo assim, não, na minha casa ninguém comemora. Que é isso, amigo? Mas isso só... Aí vou dizer que a culpa era dos jogadores do Barcelona também? Assim como botaram a culpa no Raniel? Não, como assim? Os caras querem comemorar. Os caras foram campeões, que petulância, que absurdo, eles querem comemorar o título, a culpa é deles? Ou a culpa é da falta de educação, da falta de limites das pessoas? Ou a culpa é do orgulho das pessoas, da grosseria institucionalizada e glamourizada? Como eu sempre bato nessa tecla aqui, é um mundo, e a rede social potencializa isso, infelizmente, é um mundo que glamouriza a falta de educação. Parece algo virtuoso ser grosseiro, ser estúpido, não respeitar limites. Parece virtuoso, que legal. Não levamos desaforo para casa. E nessa esse tipo de coisa é normalizado. Mas aí voltemos ao ponto de ontem. O que aconteceu ontem? Se a culpa é dos gatilhos, o Raniel deu o gatilho, aí a Ilha do Retiro explodiu daquele jeito. Tá bom. E precisamos ser justos, uma pequena parte da Ilha do Retiro e uma pequena parte de torcedores do esporte. Porque a grande maioria da torcida do esporte não se comporta assim. Tanto que você viu que era um pedacinho ali na linha de fundo, ali atrás do gol, que estava invadindo o campo. O restante todo da Ilha do Retiro se comportando de maneira ordeira. Só que é uma meia dúzia muito representativa, infelizmente. Faz muito estrago. Muito estrago.
pode tirar a vida de alguém. Mas voltemos ao episódio de ontem. O que aconteceu ontem? Qual foi o gatilho ou a provocação para que aquilo acontecesse? Nem mesmo as circunstâncias do jogo, porque ali contra o Vasco o Sport estava se dando mal nos acréscimos, tomou um gol, o acesso estava indo embora. Ontem o Sport empata o jogo no final, aos 42 do segundo tempo, o resultado para comemorar. Contra o Fortaleza, que hoje é mais sólido, mais estruturado, tem o time mais arrumado, tem o trabalho mais longevo. Um baita resultado. Qual foi a justificativa para o que aconteceu ontem? Não que exista, nunca existirá. Mas os defensores do indefensável sempre acham uma justificativa. Não, é porque o fulano provocou, não, porque o fulano comemorou, não, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. E ontem? Qual a desculpa que os defensores do indefensável vão arrumar por que aconteceu ontem? Para se jogar uma bomba no ônibus, uma pedra do tamanho dessa aí que o Pikachu mostrou. Tem pais de família ali. Tem gente ali que precisa levar o sustento para casa, todos ali, pais de família, trabalhadores. Mas o reino da impunidade está aí. Se faz o que quer. Estádio de futebol é terra sem lei. A punição no CPF dos caras, quando vem, é muito branda. Pro clube, também. Ah, mas o clube nada tem a ver com isso. Lamento ao torcedor do esporte de bem. Lamento mesmo. Mas vamos lá. Vamos tentar analisar, né, a coisa friamente. É um episódio que ocorre no âmbito esportivo. Porque é uma torcida de um determinado clube, uma pequena parte, verdade, mas uma torcida de um determinado clube, atentando contra a vida de membros de outro clube. Não tem como a gente dissociar o contexto esportivo disso aí, honestamente. Eu espero muito identificação dos que fizeram, punição na pessoa física de cada um, prisão, cadeia, e que isso seja enquadrado como terrorismo. Isso não é um crime comum, isso não é lesão corporal, isso é mais do que isso é atentado à vida das pessoas, isso é terror. Aqui eu acho engraçado que na nossa sociedade se banaliza um monte de termo, principalmente aqueles terminados em ismo. Se você não concorda, ou você é da turma do anticristo lá do bigodinho, ou você é da turma do cara lá da Itália. Ah, você é ista, seu ista. Engraçado. E terrorista de verdade, por que a gente não enquadra? Por que a gente não aponta o dedo? Isso aqui é terrorismo, sim. É engraçado que a gente banaliza alguns termos para interesse político, para interesse partidário, para interesse ideológico, e o que realmente precisa a gente não faz. E quando a gente realmente está diante de algo grave, passar um paninho, são os meninos das organizadas. Puxa vida, nada aconteceu, é grave. O nosso buraco de segurança, para mim, é o mais sério problema que temos no Brasil. Mas temos outros que provocam isso. A falta de educação, a falta de investimento na educação, a falta de valores, a falta de exemplos, as questões sociais que sim, também explicam muito do que a gente vive. Mas o grande problema é que não tem punição, meu amigo. Então, nós temos que consertar lá atrás, verdade. Temos que dar melhores oportunidades, concordo. Temos que oferecer uma educação de mais qualidade, concordo. Estou fechado com isso aí. Mas ao mesmo tempo em que você vai fazer esse trabalho de médio e longo prazo para consertar o problema na origem, você precisa atacar o que está sendo urgente agora. As pessoas estão morrendo, estão perdendo suas vidas. Vai acontecer muito em breve no futebol, anotem. Vai acontecer, não é discurso sensacionalista, não é discurso para o Brasil urgente, para o Cidade Alerta, não tem nada não, é discurso de realidade. É a vida, galera, vida real. Vai acontecer. Com um jogador, com um treinador, com um dirigente, com um jornalista, vai acontecer. E vai acontecer porque a gente está deitado em berço esplêndido, porque a gente está aqui fingindo que o problema não existe, porque a gente está aqui empurrando com a barriga, porque a gente está discutindo coisas inúteis no nosso dia a dia e não se discute o problema de segurança gravíssimo que esse país atravessa. E eu espero que as punições também venham na esfera esportiva. Eu lamento muito pelo bom
ordeiro, pacífico torcedor do esporte, que é a grande maioria. Mas não ter um reflexo esportivo disso, não ter um reflexo esportivo de um torcedor que imita macaco na arquibancada, por exemplo, assim, eu não consigo achar que isso seja adequado. Eu não consigo achar que isso traga uma plena justiça diante de episódios graves. A coisa tem que pegar na justiça esportiva também, e eu espero que isso não se repita. Eu não sou Alice, né? No País das Maravilhas, eu não sou tão ingênuo. Vai se repetir. Eu só espero que os legisladores, a galera de Brasília, que se envolve em um monte de debate que não tem necessidade, atente para isso. Eu espero mesmo. Aliás, a gente teve até um projeto recente aí de aumento de penas para alguns crimes. Que bom. Ainda é insuficiente. Ainda precisamos avançar mais nesse campo, na minha humilde opinião. Bom, o vídeo tá feito. Vídeo chato, um dia, sabe, assuntos terríveis. Eu não gosto de fugir tanto do assunto campo, bola, mas o futebol, ele não é uma bolha. E eu sei que tem muita gente que tá vendo aí que também não gosta. Mas o futebol, ele não tá parte da sociedade, galera. Ele faz parte e ele é contaminado por muitas das mazelas que estão presentes em outras áreas da nossa vida. Não tem como. Infelizmente, os 2 episódios de hoje mostram isso. E aqui eu só compartilhei meus sentimentos e minhas opiniões de forma muito genuína com você. Podem ser exatamente as suas, você pode ser totalmente contrário às minhas posições, mas eu não quero impor nada aqui de cima para baixo. É só um canal onde eu me comunico e digo o que penso. Sempre com muito respeito, mas nunca me furtando a dizer o que eu penso. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira para todo mundo. Tchau.